Bruno Henrique e Arrascaeta alcançaram 14 títulos e são os maiores vencedores da história do Clube de Regatas Flamengo. Você vai repassar para o a pergunta de Abraão? Você quer falar pro público? Cara, Abraão acordou hoje, de manhã cedinho, Inebriado pelo título. no afã da alegria, angustiado de tanto, e fez o seguinte questionamento. Se Arrascaeta e Bruno Henrique continuarem vencendo, empilhando títulos, e não vamos contar carioca, né? Empilhando títulos e sendo protagonista, os dois passam Gabriel em idolatria? Questão reta, né, Boi? Questão difícil. A gente tava tendo uma reflexão sobre isso, né? Depende muito dos títulos que eles ganharem e do protagonismo dele, né? Que é aí que tá a chave do Gabriel, que não é só ganhar, é ser protagonista, né? Mas, cara, o Bruno Henrique, acho que são jogadores, né, que vão ser lembrados, tipo o Zico na sua geração, né, que os outros também são lembrados sempre, né? Vai ser o símbolo, né, dessa geração, mas... Porque não é só o número frio, né? É, claro. É a identificação e o tal. animismo ali. Mas o tamanho do Bruno Henrique animismo, não, anímico. O tamanho do Bruno Henrique, eu acho que a gente ainda não consegue dimensionar. O Gabriel, acho que a gente vai começar a facilidade porque ele tá fora, né? Então você facilita um pouco. Mas como o Bruno Henrique ainda está aqui, aí vai acontecer isso. Vem a Supercopa, ele vai guardar 2 no Botafogo. Aí, porra, aliás, vou fazer um desabafo que não estava na pauta aqui, mas eu lembrei agora, vou fazer. Ele entrou numa crise de choro ontem que quem se desesperou foi eu. Porque eu falei assim, você já ganhou coisa muito maior do que isso aí. Você tá chorando por quê? Não vem com essa porra de me fazer despedida do microfone de novo, falar que vai pra outro lugar, que eu vou me acontecer nessa porra. Dá um tapa na tua cara. Ah, cara, na moral. faz chorou pra eles, humilha eles, que é isso que é o natural. Começou a chorar, quem se desesperou fui eu. Falei, eu não posso comemorar mais um título também. Mas Lívia, eu não entrevistei, não. Eu não posso me... Porra, Lívia Laranjeira, a senhora Chico Freire, fala, tira o microfone dele. Não deixa ele falar mais porra, não. Mas, cara, a identificação dele é um absurdo, né? Aliás, as fotos belíssimas, né? Nele, aquele dilúvio da porra. Pô, um negócio absurdo. Cara, ele é muito Flamengo, mano. Ele é muito Flamengo. Alguém me marcou hoje falando assim, como o Juan fala que ele é o nosso Exu, e eu sempre falei isso, né? Ele é o nosso Exu, olha pra ele, é um negócio muito doido. A forma é muito decisivo, cara. O que as pessoas falam? O contrato, o cara botou o boi na sombra, o contrato que fez, segue sendo o cara mais decisivo do Flamengo. E assim será, para todos e sempre, amém. É isso, as pessoas vão brigar com a realidade. Não se pode, beleza, Boi. Não adianta. O Miguel Neto ensinou. E queriam se desfazer desse gênio, né? Ô, Boi, eu cada vez mais tenho certa objeção à democracia. Tem seu ônus, né? Tem seu ônus. Tá foda. A quantidade de gente... Ó, avisando pra vocês em fevereiro. Vocês sabem que os canhões do Peruquinha de Alvejaneiro serão voltados para Arrascaeta e Bruno Henrique, né? E Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz ele começou. Eu ia falar isso. Com o Felipe Luiz ele já começou. Não pôde fazer com a Arrascaeta com o Bruno Henrique ainda porque estão comparecendo. Mas aguarde. Só que eu acho que a gente não é subestimar o Bruno Henrique. Mas eu acho que por conta do tamanho do personagem Gabigol, deixava ele não botava o Bruno Henrique no holofote que ele merecia, no pedestal que ele merecia. É um jogador absurdamente histórico. E eu acho que quem coloca ele nos 11 maiores da história agora, nos números também, não está errado, né? Não tem como. A representatividade, a beleza de Jorge de Arrascaeta com a camisa 10, né? Tem todo um simbolismo. Mas, cara, ontem ver mais uma... Eu acho que teve... Bruna estava numa fã do álcool também ontem. Falou assim, por que a gente tá chorando dessa forma? Aí eu falei, cara, mas agora falando sério. Na hora eu tava dizendo assim, porque o jogador também é foda. Ainda mais no Flamengo, né? Como ele falou, da pressão, da exposição que o jogador tem. Mas o cara ali aos 34 anos, seguir sendo o mais decisivo do clube, é um peso do caralho, né? Então o cara chegar em mais uma final e ele de novo, né? Num clássico, com toda a importância. Nesse momento, o Botafogo é o campeão, né? Brasileiro da Libertadores. O Flamengo está ali porque venceu a Copa do Brasil. E, porra, a gente chega e aquele domínio que a gente bota, né? A expectativa na temporada. Essas outras referências do elenco, da geração dele, saindo do clube, né? Querendo ou não, agora só ele e Arrascaeta. A gente sempre fala isso, né? Ele, Arrascaeta e Gerson, mas Gerson saiu e voltou, né? Então, assim, mas quem tá ali direto? Bruno Henrique, Arrascaeta e Felipe Luiz agora como técnico, né? Aliás, o primeiro jogador e técnico a vencer a Supercopa. Esses caras são nomes históricos do Flamengo, né? Isso aí... acho que ganhou a Copa do Brasil também, né? Não ganhou 22? Contra o Corinthians? Quem ganhou? Perde o pênalti primeiro. Não, perde. Ganha. Se aposenta no final de 22. Falta só... Não, se aposenta no final de 23. E é um negócio assim... São jogadores históricos, né? Acho que as pessoas teimam ainda, brigam com essa realidade e não tem como... Não significa, obviamente, que o clube... E isso é chato, né? A gente vai pra essa parte do debate, porque isso nunca aconteceu, né, cara? Então a gente fala assim, o clube não pode ficar refém de jogador. Ninguém jamais defendeu uma porra dessa. Ninguém nunca falou sobre isso. Mas o clube... sensatez. O clube não é um
uma casa, né? Tipo um cômodo, uma porra construída de parede, coluna e tal. Não é isso. Pessoas escreveram aquela história, né? Jogadores, ídolos, sem ídolos. Vou falar aqui baixinho entre nós, estamos entre íntimos. Olha esse Botafogo aí, acabou de ser campeão brasileiro da Libertadores. As maiores referências desse elenco já foram embora. E a tendência desse... Aliás, ontem o Botafogo recebeu o SAF Botafogo. O Botafogo nem existe mais. O Botafogo foi comprado, virou bloco. E isso é uma empresa de outra porra lá. O Botafogo mesmo não aconteceu mais. Essa identificação não vai rolar. Porque é satélite. Eventualmente pode ganhar. Não sei nem se vai ganhar muito tempo não, né? Porque futebol internacional, buscar mais um texto aí. O negócio tá apertando pro lado dele. Mas olha só. Nesse contexto, essa identificação é muito importante, cara. Porque é isso que forma torcedor. É isso que engrandece o clube, né? É a sua história. E a gente precisa respeitar a nossa história. Então, quando a gente vê esses caras, eles são muito, muito, muito importantes por tudo. A identificação das pessoas. A gente sempre brincou, né, que com o Gabriel, quando o Bruno Henrique, a Arrascaeta, quando eles decidem alguma coisa, é diferente, é melhor. Porque a gente dá aquela sensação de que a gente escreveu isso aqui junto, sabe qual é? Então é melhor. Não significa que outros, o Luiz Araújo, né, o sei lá quem, o Plata e outros nomes, né, que a gente não vai ser muito feliz ganhando a porra toda, Jorginho, Danilo, Léo Ortiz, os caras que chegaram depois. Mas com aqueles lá, sempre foi diferente, sempre foi. Em relação ao choro dele, pra apresentar um contraponto ao que você falou, eu fiquei feliz dele estar chorando. Porque às vezes me passava a impressão de, porra, ele apesar de toda a dificuldade de dar entrevista, dos memes que ele era, ele é um cara dentro de campo absurdamente inteligente. Prova maior é o gol de empate em Lima, que só um cara muito gelado e muito inteligente é capaz de achar que ele passa para Arrascaeta. O próprio Henrique fala, se eu estivesse naquela circunstância ali com a bola no pé, eu teria cruzado. Jamais teria traído a marcação do River para achar o passe. Então, ele dentro de campo é muito genial, várias vezes. Só que a impressão de ser uma genialidade do tipo, ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele não tem dimensão do que está acontecendo. E o choro mostrou assim, porra, me mostrou. Ele tem noção. E eu tenho que refazer toda a construção que eu fazia da figura Bruno Henrique, né? Ele, apesar de ser um cara com pouco estudo, ele tem muito psicológico e é muito inteligente. E isso me deixou feliz. Isso me deixou feliz. Ver que ele não é um gênio que está solto no ambiente, sem entender o que está acontecendo, sem ter a noção e a dimensão dos feitos, me deixou feliz. Espero que... Saúde ele tem pra caralho, né? Espero que ainda tenha vida longa dentro do nosso Flamengo, que essa história não acabou e tem muita coisa pra ser construída. Com certeza. E ontem, né, o simbolismo de Arrascaeta e Bruno Henrique alcançaram os 14 títulos, né? A antiga camisa do Arrascaeta. E se tornaram os principais vencedores da história do Flamengo, com tantos títulos, né? Cara, ontem foi muito impactante, assim, pela forma. É maneiro pra cacete ser campeão, independente de qualquer coisa, muito bom. E a gente sempre fala isso, né? Tem que ganhar a porra toda, campeonato de pesca, campeonato de sinuca, qualquer bagulho que tiver, a gente ganhar, porque é isso que faz um clube grande, né? Também. Mas a forma como a gente ganhou, e todo o simbolismo da coisa, né? Lá no Mangueirão, lá em Belém do Pará, torcida, porra, massacrando a torcida do Botafogo. Tiveram que vender 8 mil ingressos da torcida do Botafogo para do Flamengo, né? E uma chuva fodida, aliás, é um desconhecimento do Brasil. Marcaram o jogo 4 horas da tarde em Belém, que é a porra de uma chuva que cai basicamente desde que o mundo é mundo. 10 milhões de anos. Exatamente. E a galera não arredou o pé porque sabia que a chuva ia passar e ia ter jogo. E, cara, foi um domínio absoluto. O placar ficou muito barato, né? Esse 3-1 não disse o que foi o jogo, na verdade. Mais uma comprovação que nacional mesmo só tem um clube no Brasil, né? Que vai de ponta a ponta. Não pode haver questionamento sobre isso. Sim, não pode haver. O Flamengo é de Brasil. Onde você vê a bandeira verde, amarela e azul, o idioma português, pau-brasil, a moeda real e o clube de regata do Flamengo. Exatamente. Você está aqui no Pindorama. Não há questionamento sobre isso, né? Então, assim, um simbolismo muito grande. O Flamengo tá aí, quarta-feira, Flamengo... O Rômulo lembrou muito bem. Que o Gerson colocou isso na parede, né? Dizem que ele pediu pra colocar na parede do vestiário. Foi. As pessoas pegaram mais de 12 dias de barco pra ver o Flamengo. E tem gente que tem a vergonha, a pachorra, de falar que o Flamengo é um clube de torcedores terceirizados, né? Acredito que ninguém que é terceirizado pegue 12 horas, 24 horas de barco pra ver o clube que nem torce. Sim. É o segundo clube da sua vida. Explicando essa questão, aliás, obrigado pela lembrança. E realmente, né, foi uma parada dessa tarde, né, uma notícia dessa tarde. Se eu não tiver enganado, foi do Flazoeiro. Se eu não tiver absurdamente... O Gerson, acho que... eu não lembro se estava lá o número de pessoas, mas um número X de pessoas pegou 12 horas de barco para poder ver o jogo lá no Mangueirão, em Belém. E o Gerson, simplesmente, teria pedido para imprimir
a foto desses torcedores e colar dentro do vestiário. E aí, quando acaba o jogo, né, com o Flamengo campeão, ele dá aquela entrevista sobre a pressão, né, que alguém fala e tá né, viralizando por aí. De ele falando... Sabe quem falou isso a primeira vez, né? Maradona. Diego Armando Maradona, né? Que alguém fala sobre pressão no futebol e fala, pô, pressão tem quem acorda cedo pra pegar ônibus e trabalhar, né? Pra mim é privilégio. E o Gerson emulou isso. Até o Gerson, ele tá galgando parâmetros pra um lugar que... Vai ser o homem da vida. Isso aí ele já é, né? Não fez muito esforço e já é. Ele tá... Cara, aliás, é um bom tópico. O aumento do Gerson, no último ano, né? Uma parada que... colou muito no Gerson aquela coisa, o rótulo do preguiçoso, né? O perninha, o craque e tal, não sei o quê. Cara, quando ele virou capitão do Flamengo, aí na verdade eu não sei a ordem dos fatores, se ele já estava exercendo essa liderança e virou capitão, ou se virou capitão e exerceu a liderança, mas não importa nesse momento. A virada de chave de liderança, representatividade que o Gerson teve no Flamengo é um negócio de maluco. E ainda teve um simbolismo muito forte no ano passado, quem de acreditar, acredita, né? Com a morte do Adílio, né, o histórico camisa 8 do Flamengo, e o Gerson, aquela camisa 8, sendo campeão nacional, né, campeão da Copa do Brasil, capitão do Flamengo, com a camisa 8 no ano da passagem do Adílio. Cara, e o Gerson tá... sei lá, mano, o que ele tá fazendo? É um negócio que, olha, assim, a postura dele dentro de campo é um negócio insano, pô, insano. A gente bateu na tecla da parte técnica, né, que ele, quando ele tá bem... Só ele pratica o futebol. Parece que todo mundo é criança e ele é adulto, né, ele escolhe jogadores e tal, e domina. Só que ele tá em... é difícil de... E aí, Porque vai além do campo e bola. tem uma representatividade, tem uma identificação. Você entende que o maluco mandar imprimir a cara, a foto dos torcedores que pegam um barco, 12 horas de barco pra ver um jogo, colar no vestiário? Um cara que não é Flamengo não seria capaz de fazer isso. Mas muitos caras que são Flamengo também não são capazes. Perfeito. Entendeu? Então, assim, cara, ele, de uma forma genuína, entendeu que é o Flamengo, porque isso daí nem assessor passa. O assessor não ensina o maluco a agir desse jeito. O cara pode falar assim, isso aí é mídia, isso aí eu não vender mais. Não ensina. Isso aí porque o cara que é assessor normalmente também não tem essa visão. Quem é um marqueteiro também não vai ter. Isso é uma porra que é dele, mano. Isso é um bagulho que saiu dele, a ideia dele pra ele fazer e pronto, acabou e fez. E aí, se o cara ganhar, ser campeão num clássico, pegando o Botafogo, que é isso, mais uma vez, foi campeão da Libertadores do Brasileiro recentemente, e o cara ganha na hora do discurso, o maluco vai e emula Maradona, falando que é uma parada, uma reflexão fundamental, fala assim, pô, isso aqui é um privilégio. Ser campeão pelo Flamengo é um privilégio. Jogar aqui com o que a gente recebe, com a estrutura que a gente tem. Pressão tinha eu, ele ainda fala, na verdade ele emula por isso, né? Porque o Maradona, quando fala, não tem um pai de família quando acorda pra buscar o sustento de casa sem saber como vai voltar. O Gerson fala assim, pressão tive eu quando tinha a responsabilidade de sustentar minha família com 17 anos e coisa assim. Ali eu tinha pressão, porque eu tinha que ter certo pra poder voltar com dinheiro pra casa. E aí, cara, quando você olha, dá aquela sensação, dá um conforto, mano. Eu tive conforto quando eu olhei pra isso. E outra coisa que eu tinha esquecido de falar, mas nesse gancho do Ron eu lembrei. A famigerada coletiva de Felipe Luiz. Felipe Luiz abriu a coletiva ontem, oferecendo os títulos, né, em homenagem à memória dos 10 garotos do Ninho. Fala, tudo que eu ganhar aqui é em memória deles. Sabe quando você tá vendo a coisa acontecer e você fala assim, pô... E isso já é muito mais que qualquer homenagem que a gestão Landim tenha feito. É um momento que, eu vou te falar, me emociona mesmo, de verdade, porque traz conforto, mano. Dá aquela sensação de que, assim... Nem todo mundo é merda lá dentro. Não, isso aí vai para além disso, mas vai aquela coisa assim, pô, o Flamengo tem gente ali que é o Flamengo que eu acredito. Pô, e quando você tem contato com essa experiência, é uma porra assim, eu vou usar a parte séria para entrar na brincadeira, mas não é uma brincadeira, já é sério, porque eu já encampei. Fudeu. Embarca, que a hora é essa. Cara, quando você vê a magia acontecendo, é difícil não rolar. O Bimundial vai ser difícil porque vai ser foda, né? Só cachorro grande é pica. Agora, quando a parada do Flamengo começa a se desenhar assim, quem tá pelo caminho vai se ligando, porque